Olá, seja muito bem-vinda. Esse episódio é para você que é gestante ou está no puerpério, passando pela fase do pós-parto. Quer saber mais sobre fisioterapia pélvica, prevenções e tratamentos na cesárea e no parto normal ou natural? Você que é gestante, sabe quais são os exercícios corretos a serem feitos? Existe contraindicação? Você tem dúvida se pode usar cinta no pós-parto? Diástase abdominal, gestação de risco, cicatrização e cuidados importantes. Fica comigo e saiba mais sobre a fisioterapia e saúde da mulher. Eu sou Nanda Leite, mentora de mães. Vem para o nosso Mãecast. Ela é fisioterapeuta pélvica obstétrica, especialista em cicatrizes e diástase no pós-parto. Uma frase dela: cuido com delicadeza e seriedade da saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Gabi Maté. Acertei? Acertou, é isso aí mesmo. Ai, Nanda, eu que agradeço o Obrigada. convite. É muito Obrigada. bom estar aqui participando desse projeto tão bonito, tão especial e tão importante que você tem construído. Muito obrigada mesmo. Obrigada. A gente tá um tempão tentando marcar, né, Gabi? Agora deu Sim, certo. agora saiu. Graças a Deus. A gente falar sobre a saúde da mulher, sobre todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Pós-parto, cesárea, um monte de Sim, coisa que é muito importante a gente trazer de informação e orientação para tantas mulheres que passam por essa fase, né, do puerpério, do pós-parto, que acontece tanta coisa, a gente não sabe e muitas vezes a gente não tem a orientação correta, né, dos profissionais. E principalmente na internet, que é tudo muita coisa, muita informação, então a sim. gente precisa dar uma centralizada, né? Sim, e levar a informação correta, né? Que às vezes a gente Sim, escuta tantas coisas de tantos lados, né? Que bom, que bom. Esse que bom. projeto tá aí para isso, né, Nanda? Sim. Legal. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que Vamos abrir agradeço. assim já para uma pergunta que eu acho que é, né, pós-parto. Por onde começar? Qual que é a diferença da fisioterapia, né, para a gente utilizar tanto para cesárea quanto para o parto normal? Então, o pós-parto, na verdade, a gente começa se preparando na gestação. Então, se perguntou da diferença, né? Se tem alguma diferença na preparação durante a gestação para o parto normal ou para a cesárea. A gente tem até algumas diferenças, vou já comentar sobre elas, mas é muito importante que a gente saiba que a fisioterapia, ela é tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Sempre falo que parto é via de passagem. O importante é a gente se preparar não só para ele, mas como para a maternidade, que é para a vida inteira. Então, se a gente puder passar pela gestação de uma forma mais leve, segura, tranquila, né, chegando da melhor forma possível no pós-parto, é o melhor dos mundos. Então, a fisioterapia ela vai prevenir e tratar várias disfunções que são tão comuns durante a gestação. Então, desde incontinência urinária, fisioterapia pélvica padrão ouro para o tratamento para a prevenção da incontinência urinária. E isso independe da via de parto. O importante, né, o que acontece muito é que a gestação sobrecarrega o corpo da mulher. Não é a via de parto em si. Claro que em algum parto em específico vai ter algumas características do que outro, mas a gente precisa preparar o corpo para isso. As dores, né, tão comuns aí da gestação. Então a gente vai acompanhar essa mulher desde o início até o final da gestação. A diferença, né, uma mulher que quer se preparar para o parto normal acontece mais lá no finalzinho da gestação, onde a gente vai realmente preparar esse corpo para o momento do parto. Então a gente já começa mantendo uma pelve livre. A gente precisa deixar a pelve da mulher trabalhando com bastante mobilidade. Se a gente tem uma área de restrição maior, vamos dizer assim, tipo, a gente tem as articulações sacroiliacas na pelve. O Então, que às que é vezes, isso? Explica, por favor. tá bom. A gente tem a nossa sacroilíaca, é uma articulaçãozinha que a gente tem bem atrás ali da pelve, mais embaixo, que é onde acontecem as principais dores. Pois a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso. E que às vezes a mulher ela pode ter alguma contratura ou então alguma coisa que acontece que ela não deixa essa pelve abrir muito, sabe? Então a gente vai trabalhar com bastante exercícios de mobilidade para ela ir para o parto, e isso vai favorecer muito o encaixe do bebê. Então, nas mulheres que desejam ter o parto normal, a gente trabalha muito a pelve. Outra coisa também que a gente trabalha é a massagem perineal. Nanda, a gente tem muita Sim. evidência científica de que a massagem perineal ela previne das lacerações graves, que são, né, aquelas fissuras que acontecem às vezes quando o bebê sai, né, pelo canal vaginal.
e às vezes essas lacerações elas podem ser mais severas. Então a gente protege dessas lacerações maiores com a fisioterapia. Então na massagem perineal é como se a gente trabalhasse a flexibilidade de todo o assoalho pélvico, sabe? Então a mulher pensa, né? Se ela tiver uma musculatura do assoalho pélvico tensa, então o bebê vai passar por ali, é muito mais fácil de rasgar, sabe? De ter essa Sim. fissura, porque o assoalho pélvico ele não vai se abrir. Então ele não tem essa flexibilidade que precisa. Então a gente vai trabalhar bastante com isso na fisioterapia. Inclusive, a gente ensina a mulher até a fazer em casa, sabe? Manter ali no finalzinho da gestação. Isso contribui muito. Nossa, é muita coisa, né? Assim, a gente. Porque eu, por exemplo, né? Eu não fiz exercício algum no meu parto, assim, nem de natação, essas coisas que não é natação, Uhum, né? Hidroginástica para grávida. uhum, E também não fiz yoga, essas coisas. Nada. Eu trabalhava sentada, né? O dia inteiro. sim. E eu não fiz fisioterapia, nem antes, nem durante, nem depois. Mas o que que aconteceu? No meu parto natural. Eu tive uma laceração bem pequena, assim, que Pouquinho. foi 2 pontinhos que eu Uhum. levei. Então eu costumo dizer que eu acho que eu tive sorte com relação ao meu corpo, porque no parto, né, durante o parto, a única coisa que eu lembrava da laceração, que a gente não pode fazer, é a força para o bebê sair. Isso. Então, durante a contração, eu tinha isso em mente, porque a minha médica me preparou, né, para isso, e a enfermeira que fez todo o acompanhamento também. Então, ela falou: Fernanda, não faça força quando você não tiver com a contração, porque senão você tá, né? Quando não vira o puxo, né? Ali. Uhum. Isso. Então eu só fazia a força de empurrar quando vinha. Então acho que contribuiu. Mas eu tive um parto super rápido, foram 5 horas e meia. E eu não Nossa, fiz que maravilha. exercício algum. Uhum. Então, isso que eu fico pensando, a fisioterapia poderia ter me ajudado, inclusive, a ser mais rápido ainda. Sim. Só que eu tive um problema no meu cóccix muito sério, que eu tive que fazer até pulsão, por conta da cadeira onde eu fiquei. Eu sou muito alta, né? Então eu fiquei meio que fazendo fissura no cóccix na hora em trabalho de parto, quando eu me movimentava. Então, essa cadeira de parto mesmo Uhum. foi fazendo essa. Não sei se é uma distensão no meu cóccix mesmo, no ossinho. Uhum. Então, eu só conseguia amamentar ou em pé ou deitada. Eu sentia muita Olha dor. só, Nanda. Então eu Uhum. precisava muito da fisioterapia e eu não fui atrás. Olha que desleixo, né, comigo Sim, mesma. Eu sim. tive que ir direto para ortopedista para conseguir fazer a pulsão lá dentro para parar de doer, mesmo com corticoide mesmo para parar, Sim. porque a dor que eu sentia era absurda. Então nesse caso, qual que é essa diferença? Porque eu não fiz exercício nenhum. E o que que aconteceu então que o meu corpo assim, né, você como profissional, a tua visão assim Sim. disso? É que tem muitas coisas que influenciam, né, para ter um parto, né? A fisioterapia é uma das coisas que a gente faz, né, para ajudar na prevenção. Mas o corpo ele também é perfeito, né, Nanda? Muito provavelmente você não tinha tensão no assoalho pélvico e você estava muito preparada mentalmente para esse Sim. parto. Então tudo isso contribui também. O É, tamanho do quadril tem a ver? Essas não. coisas? Porque todo mundo falava: "Ah, você tem quadril de parideira", umas coisas assim, Não, não tem nada a Nanda, ver, né? não. Mesmo um quadril pequeno, porque durante todo o processo da gestação tem muitos hormônios aí agindo. Eu sempre falo que na gestação, se não fosse a gestação, a mulher nunca conseguiria gestar, porque a pelve ela vai se abrindo, né? Todo o corpo ele vai acomodando o bebê ao longo de toda a gestação. Então, Sim. mesmo uma mulher pequenininha pode ter sim um parto normal. A gente só consegue saber se esse parto não vai conseguir ser normal lá no momento do parto mesmo, né? E também tem todos, né, os hormônios do momento do Sim, parto, enfim, relaxina, né, tudo tudo que vai tem agir. Sim, nossa, muito bom. nesse sentido. E os exercícios, assim, o que que dá pra gente fazer antes, né, antes, durante e depois, assim, os exercícios corretos, né, Para o parto, você para o diz? parto, para essa preparação. Aham. Sim. Então, até como a gente estava falando, que tem algumas diferenças, né? Ainda a mulher que quer esse parto normal. Então, durante na fisioterapia, a gente vai trabalhar esses exercícios específicos, como você falou, né? Você teve um parto rápido.
Então, essa mulher que às vezes tem essa tensão no assoalho pélvico, a gente já vai preparar todo o assoalho pélvico para o momento do parto. A gente ensina, Nanda, essa descida do assoalho pélvico, o que é esse movimento do expulsivo, né? Que é o relaxar do assoalho pélvico. Muitas mulheres chegam e acham mesmo que tem que fazer força, que tem que contrair, e às vezes acaba contraindo o assoalho pélvico junto, e isso fecha o canal vaginal. Então, a gente aprender o movimento de relaxar e de abrir, como você falou, também, nossa, facilita muito, né? Ela já ir com essa vivência. Antes mesmo do parto, mas como até no parto, a mulher pode fazer vários exercícios que vão ajudar na fase tanto de dilatação quanto no expulsivo. Então, a gente ajuda, a gente pega aí o conhecimento da biomecânica, da fisioterapia, para facilitar esse parto. Então, tem vários movimentos e respirações que vão ajudar, por exemplo, o bebê a descer, encaixar na pelve, lá na fase de dilatação, e da mesma forma no expulsivo. Então, isso também pode até acelerar aí o trabalho de parto. E é aquele movimento de contrair, relaxar que a gente faz até sentada, assim, igual eu tô sentada e tô fazendo esse movimento. Não, Ele é é diferente. diferente, Nanda. Esse de contrair e relaxar, ele é muito importante para a gente prevenir a incontinência urinária e a gente dar a percepção para a mulher do assoalho pélvico. No momento do parto, a gente não precisa contrair nada o assoalho pélvico. A gente só pensa no relaxamento mesmo. Então, são mais movimentos assim. Por exemplo, na fase de dilatação durante o parto, a mulher ela consegue. Então, pensa que o bebê está aqui na cavidade abdominal, a gente quer que ele dê esse encaixe lá na pelve. Então, tem vários movimentos que a gente consegue fazer para facilitar. Que às vezes o bebê encontra, por exemplo, a gente não sabe exatamente como que está a posição dele, mas essa cabecinha, ele pode encontrar uma ponta de osso, vamos dizer assim. Ai, Então, se a gente consegue, não, mas a gente consegue sim. fazer movimentos, por exemplo, assimétricos, exercícios de mobilidade pélvica, a gente facilita o trabalho do bebê. Então, o bebê ele vai encontrando meios de se encaixar ali na pelve. A mesma coisa para o expulsivo. Por exemplo, quando a gente antigamente, né, era muito preconizado aquele parto deitado com Sim. as pernas abertas. A perna aberta, ela fecha o canal vaginal, ela fecha o assoalho pélvico. Então, a gente já sabe hoje, a gente tem muito estudo comprovando dos efeitos da verticalização, né, de você estar sentada no banquinho, né, de cócoras, por exemplo, ou então mesmo se for deitada de lado, tem que ter, né, a subida ali da cabeceira para ajudar, o efeito da gravidade ajudar. E tem movimentos que a gente consegue abrir melhor esse assoalho pélvico, né? Então, a É. gente unir mais o joelho, né? Eu Então, não tem todo. conseguia ficar deitada. Nada. Deitada era a posição que eu não conseguia ficar. E nem de cócoras, porque eu acho que eu não tinha força nas minhas pernas, Sim. assim, então eu não conseguia ficar. Então eu tinha que ficar sentada, só que meio que com as pernas assim, né? Uhum. Então, não sentada, sentada, com as pernas Entendi. esticadas. Aí eu Uhum. conseguia relaxar. Então relaxava, então facilitava. Eu sentia o que eu O sim, eu relaxamento. sentia o meu corpo, assim, o que estava acontecendo lá dentro. E isso é muito legal, Nanda, porque assim, a gente dispõe de muito conhecimento, né, de comprovações científicas para o trabalho de parto, mas eu sempre falo que prevalece é o que a mulher está sentindo, que ela está mais confortável. O teu corpo vai falar com você no momento do parto. Então, é bom a gente ter o conhecimento, né, que pode facilitar, mas sempre escutar o corpo. Nada melhor do que isso, né, para você entender o que você precisa fazer naquele momento. Sim. Esses exercícios que a gente faz antes dessa preparação, né? Por exemplo, tem uma questão, né, que eu já quero fazer esse quadro agora, que eu acho que cabe. Mito ou verdade? A mulher, ela pode fazer exercício abdominal na gestação, durante a gestação? A mulher pode e deve, Nanda, trabalhar o abdômen, mas não com exercícios de abdominais tradicionais. Tá? Então, isso a gente já tem comprovação, a gente tem vários aí guidelines, né, que a gente chama aí na fisioterapia e estudos comprovando isso. Que sempre quando a gente faz o abdominal tradicional, né, que é aquele com a flexão de tronco, a gente leva mais pressão ali para dentro do abdômen. Sempre falo assim, o nosso tronco ele funciona como se fosse um cilindro. Em cima a gente tem o diafragma, que é o músculo da respiração.
Embaixo, sustentando esse cilindro, a gente tem o assoalho pélvico. Na frente e nas laterais, todos os músculos abdominais, e atrás a gente tem os músculos ali das costas, né, e da coluna. Então, tudo isso funciona em harmonia. Na gestação, a gente vai ter uma sobrecarga dessa estrutura, né, tanto para assoalho pélvico, tanto para abdômen. Então, a gente levar mais pressão para essa região não é o que a gente quer. Então, o que a gente quer sim trabalhar o abdômen, mas de outras formas. A gente fala exercício de estabilização, aonde a mulher contrai mesmo o abdômen, às vezes num movimento de força, às vezes num exercício de braço. Ela precisa contrair, ela precisa dessa ativação, mas não é com abdominal tradicional. Tem um Mas exercício específico. tem vários exercícios que a gente pode manter isso, inclusive, né, em casa ela pode fazer mantendo essa respiração, essa ativação abdominal. Então, isso é um mito. Mulher pode sim trabalhar o abdômen, mas não com abdominal tradicional. E com relação à diástase, né? Vamos voltar tudo aqui para a gente entender o que é a diástase, na verdade, né? Que você está falando de abdominal, dos exercícios. Previne como prevenção mesmo Sim. os exercícios para diástase? Sim, Nanda. Diástase quer dizer separação. Diástase dos reto-abdominais, que é o que acontece na gestação, é quando a gente tem a separação das duas bordas dos reto-abdominais. E essa separação acontece pela frouxidão de um tecidinho que a gente tem que liga desde aqui do tórax até lá embaixo na pelve, que é a gente chama de linha alba, que é uma linha como se fosse de um tecido conjuntivo branco, sabe? É como se antes da gestação essa linha ela tivesse bem firme e com todos os hormônios da gestação o corpo já vai trabalhando para isso se afrouxar para o útero poder crescer e para o bebê se desenvolver. Então a gente precisa disso. A diástase acontece em 100% das gestações e ela é fisiológica na gestação. Mas tem como a gente controlar para essa diástase não abrir demais. Então, a gente trabalha muito com exercícios para controle da diástase na gestação. Isso a gente consegue prevenir uma diástase patológica no pós-parto. E não só com exercício, Nanda. Muitos cuidados no dia a dia da mulher, ela já consegue prevenir essa diástase maior do que o necessário. Então, por exemplo, o deitar e levantar, como eu falei, né? A gente não trabalha com abdominal tradicional na gestação, justamente, né, por causa dessa hiperpressão, né? Esse aumento da pressão ali no abdômen. Se ela levantar e deitar toda vez de barriga para cima, é como se ela fizesse vários abdominais ao longo do dia. E isso não só vai prejudicar, por exemplo, o abdômen, como essa pressão excessiva pode sobrecarregar o assoalho pélvico e até mesmo a coluna. Então a gente sempre orienta levantar e deitar de lado. Essa já é a primeira coisa que a mulher pode começar a fazer para prevenir uma diástase patológica. Olha só, muito Na, legal. na academia, assim, então, porque a mulher pode e Até deve. porque no final a gente nem consegue levantar desse jeito, né? A Sim, gente levanta igual uma elefanta, assim. Levanta, não consegue. Não tem sim, como, você não consegue fazer esse movimento. É tudo travado. Então é a barriga, por conta da barriga. E aí tem que exatamente. levantar de lado mesmo, né? Sim, É o ideal. é o- Até a gente, sem ser gestante, eu acredito que pela coluna mesmo, né? A sim, gente tá deitado ali, de repente, aquele supetão de levantar. Então, já é o hum. movimento mais correto, né? A gente levantar de lado. E o que mais que dá para prevenir, assim, esse exercício de levantar e deitar de lado, os exercícios próprios abdominais que você falou, essa contração e relaxamento, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para evitar? Cuidado também, por exemplo, mulheres que querem continuar, por exemplo, fazem musculação, querem continuar isso na gestação, podem e devem. Só cuidar com a carga, por exemplo, às vezes fazer uma carga muito grande antes da gestação. E então, na gestação, aquele movimento, aquele exercício em específico, ela vê que forma aquele conezinho, sabe? Aquele conezinho está nos indicando que a pressão está excessiva. Então, ela tem que diminuir a carga. Se diminuindo a carga ainda fizer aquele conezinho na barriga, troca o exercício. Tá? Tudo que apareceu conezinho ao longo do E dia como que é? O que que é esse conezinho? é que a diástase aqui, a gente tem a separação dos reto-abdominais. Por exemplo, uma gestante que vai levantar de frente vai formar aquele conezinho, sabe? Que é uma hiperpressão. É como se fosse muita pressão dentro do abdômen, que ali as estruturas elas não conseguem administrar direito essa pressão, então acaba sobrecarregando a estrutura que está mais fragilizada.
que é essa diástase que está abrindo, né, para comportar o bebê. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir isso, a gente está prevenindo a diástase. Olha só. E como que eu identifico, assim, porque por que que algumas mulheres têm uma diástase que abre mais e outras abrem menos, assim? Eu sei que é de cada corpo e tal, mas tem uma explicação para isso? Porque você falou que é uma linha e todo mundo tem, né? Uhum. Lá dentro é uma distensão do tecido e para algumas, ou porque o bebê é maior, é isso? Pode ser também. A gente tem alguns fatores de risco, né, para ter uma diástase maior e outras menor. Algumas que a gente pode modificar alguns fatores de risco e outros não. Por exemplo, peso do bebê. Claro que quanto maior for o bebê, maior vai ser essa diástase, né, para comportar esse bebê. Então, é um fator de risco. Peso elevado aumenta, por exemplo, o risco de uma diástase patológica no pós-parto. Sobrepeso, mesma coisa, né? A gente vai ter aí uma diástase maior. E aí tem outras coisas, tipo, algumas mulheres têm algumas doenças que têm alguma falha na composição da síntese do colágeno. Então, essa linha, ela é formada bastante por colágeno. Então, isso pode acontecer de ter essa abertura maior. Mas muitas outras é por causa de movimento incorreto, exercício incorreto, né, que está sempre levando essa pressão, então essa linha está sendo sempre sobrecarregada, então a gente está levando a informação de que ela precisa abrir mais, então ela vai abrindo e isso pode se tornar uma diástase patológica no pós-parto. Nossa. Ô, Gabi, e volta mesmo se eu fizer exercício? Tipo, né? Volta, né? E Volta. vai grudando de novo essa linha. Sim, ela só se afrouxa para acomodar o bebê e depois tem sim, com o exercício correto, o trabalho de tônus, de fortalecimento abdominal, tem sim como voltar a fechar. Sempre falo, né, tratamento de diástase, por exemplo, patológica no pós-parto, que realmente o corpo, essa diástase, ela abriu e não voltou sozinha, vamos dizer assim. Tem como a gente fazer exercícios, trabalhar em específico para essa linha fechar. O que a gente precisa pensar é que, assim, muito diferente do que a maioria às vezes até acha que é um rasgo no abdômen, né? Que tenha muito a É, ver. mas fica, parece um buraco, assim. Eu sinto até hoje, assim, parece que fica um buracão Tem ali. como melhorar, Nanda. E isso é muito relacionado a tecido conjuntivo, porque às vezes a gente só pensa em músculo. A diástase é outro tipo de tecido. Então a gente precisa dar outros estímulos para esse colágeno se reorganizar e fechar. Claro que o exercício, por exemplo, de força para o abdômen, ele é essencial também. Mas é muito mais tônus a gente trabalhar postura, respiração, que a gente consegue sim fechar. Algumas mulheres, claro, em diástases maiores, vão precisar de cirurgia, mas a grande maioria a gente consegue resolver, né, na fisioterapia. Nossa. Tem muito estímulo que a gente consegue dar para esses tecidos se realinharem. Sabe? E às vezes são várias coisas, não é só exercício, são os cuidados diários. Vamos pensar, uma mulher está fazendo tratamento de uma diástase patológica lá no pós-parto. Vamos dizer que ela faça o exercício 1 hora por dia. Aí ela vai carregar o bebê e ela faz do abdômen um banquinho. Uhum. Estufa o abdômen lá para frente e coloca o bebê encaixado. Então, isso é uma coisa que você está levando aquela pressão de novo para aquela diástase, sabe? Então, são vários cuidados. Às vezes, só com os cuidados, Nanda, a gente já previne uns 50% dessa diástase patológica e a gente já consegue tratar essa diástase patológica no Você vê, pós-parto. né? A gente tem isso, né? A gente quer aconchegar o bebê onde dá, no nosso Aham, corpo. E é bem isso, a gente sim. carrega o bebê assim mesmo. Até hoje, às vezes eu pego minha filha assim. É normal, né? Sim, sim, é Gabi, comum. você falou de peso, né, do bebê, da mulher, ou sobrepeso, ou né, na gestação como um todo. E essa dor no pé da barriga, como é que funciona isso, né? A diástase tem ligação, tá abrindo, tá saindo, sei lá, não sei. Explica pra gente, o que que é essa dor no Sim. pé na barriga? Essa dor ela é bastante comum na gestação e normalmente, Nanda, ela tem um agente causador ali, que é o ligamento redondo do útero. Normalmente é ele. Esse ligamento, a gente tem esse ligamento dos dois lados do útero. Ele, antes da gente engravidar, ele é bem pequenininho. Na gestação, ele vai distendendo, ele vai crescendo bastante conforme o crescimento do útero. Então, às vezes, é ele que está ali incomodando. O Então, ligamento vai o crescendo? Como ligamento assim, gente? cresce. Meu Deus.
Tá, mas o ligamento não é porque ele não é músculo, é como se fosse uma cordinha. Isso. E daí estica Ele e não estica. rompe Não isso? rompe, o corpo é perfeito. Jesus. Às Não, é vezes mesmo? sim, da mesma forma como o útero vai crescendo, o ligamento cresce junto com ele. Então, às vezes, a gente pode ter algum desequilíbrio, né, no corpo dessa mulher, que às vezes esse ligamento pode doer. Então, às vezes, a gente pode ter tensão muscular também. Então, a gente consegue identificar na fisioterapia regiões de tensão, a gente consegue liberar essas estruturas que estão ali pouco sem movimento. Então, fazendo essa liberação, a gente já consegue melhorar essa dor e também tem cuidados, né? Tem exercícios, isso é muito importante, Nanda. Principal fator assim de risco para ter dores na gestação é a falta de movimento. Então, toda gestante precisa de movimento, precisa fazer exercício para evitar essas dores. Mas vamos dizer, se essa dor já está lá instalada, a gente tem exercícios de mobilidade que a gente consegue também trabalhar para evitar essa dor. Às vezes, essas dores não É com são massagem mesmo que libera como essas se fosse tensões? liberação. E daí daí tem que fazer repetir as sessões e fazendo para poder ir liberando isso. Isso, Eu tinha esse desconforto embaixo assim da barriga, mas Uhum. eu falava, é por conta do peso, né? Então, parece, claro que a bexiga, né, Sim, coitada, fica esmagada. Todos os sofre. órgãos Sim, ficam, sofrem, né? sim. Mas eu tinha essa dorzinha assim, sabe? Lá no Uhum. fundo, parecia uma tava assim, então era o ligamento. Pode ser, ou pode ser o próprio peso mesmo da gestação, né? A gente sempre precisa avaliar para ver o que está acontecendo, mas o próprio peso da gestação pode gerar tensão no músculo. Então a gente consegue liberar e às vezes com uma sessão já resolve, depois a mulher ela continua com os exercícios de mobilidade em casa. Depende muito, sabe, Nanda, da avaliação assim, mas tem como a gente prevenir. Outra dor que inclusive que é a mais comum da gestação, que é a dor pélvica, né? A dor tanto na sacroiliaca, como eu falei, daquela articulaçãozinha que a gente tem lá atrás, como em toda a pelve, a gente, além de movimento, de exercício, de fazer essa fisioterapia com as liberações, a gente consegue colocar um taping, às vezes, sabe aquela fita colorida que normalmente a gente usa na Aham. Um fisioterapia? elástico assim embaixo, né, de Isso. sustentação mesmo. Exatamente, aquele taping já ajuda tanto, né, a tirar um pouquinho desse peso no pé da barriga ali mesmo, como a gente consegue dar um maior suporte ali para as estruturas, e tem também a cinta pélvica. Você já viu? Aquela cinta que envolve só no finalzinho, assim, é só na pelve, Ah, ela tipo uma faixa. isso, é Aham. uma faixa, que ela ajuda ali um pouquinho na sustentação do abdômen e ela também vai como se desse maior estabilidade para essa pelve, que algumas mulheres sofrem por conta disso, que às vezes tem muita ação desses hormônios e a pelve ela, às vezes fica até instável, que a gente chama, né? Então ela fica com muita sobrecarga nessas estruturas e isso pode doer, pode incomodar. Então a gente trabalha com os exercícios, mas dependendo se a mulher tiver com dor, essa faixa estabiliza um pouco mais essa articulação ali, isso pode ajudar também. E isso é mais acessível, né, Gabi? A gente tem até em própria a gente tentar fazer em casa mesmo alguma coisa que dê essa sustentação, Sim. né? Não, hoje em dia a gente compra pela internet, tem vários modelos dessa faixa pélvica, vários preços, é bem mais acessível. E é uma ajuda, claro que Sim. não resolve. Ela dá Sim. um suporte. O exercício, né? A gente fazer o exercício correto é o que vai ajudar mais, mas já é alguma coisa. Evitar, por exemplo, Nanda, também sentar com perna cruzada. Isso desestabiliza toda a pelve, né? Gera tensão no assoalho pélvico. Então, as mulheres, né? Não tem problema sentar um pouquinho. O problema é aquelas mulheres, por exemplo, que trabalham o dia inteiro Eu. sentadas e ficam com a perna cruzada. É. E Então, fica assim embaixo, né, da cadeira, aham, tipo eu tô agora, eu também tô, cruzada. eu confesso. O certo é a gente dar sustentação para os pés, ficar um pouquinho afastado um do outro, assim, Isso. né? Tem todo um esquema. Tem uma ergonomia. Sim, a gente tem que estar. Eu tô tentando aqui trabalhar minha postura, mas é difícil. Volta e meia a gente tá Ah, voltando sim. para a posição fetal, né? Porque a gente tem o costume de relaxar o corpo mesmo. Sim. Mas o ideal é que a gente fique ereta e fique com essa coluna, né? Esse abdômen contraído para tentar Sim. ajudar. Eu sempre que eu me pego desse jeito, eu tento mudar. Mas é Uhum. difícil, a gente sabe, né, que o corpo vai relaxando. Eu sempre falo, são os cuidados, assim, viu que tá com a perna cruzada? Descruza. Viu que tá, né, muito corcunda? Vai lá, ajeita a postura. É isso, esses cuidados diários pequenos já fazem toda a diferença. Por isso que eu falo, né, quando as mães falam: "Ai, eu não posso". Essa semana mesmo
a gente estava falando sobre isso. Eu não posso reclamar porque eu tô passando, né, por enjoo, porque eu tô mal, e eu não quero reclamar porque eu tô tendo uma gestação saudável, né? E eu não quero ficar dizendo que eu estou passando mal. Gente, a gestação, olha o que a gente está falando aqui, o quanto isso Sim, interfere no corpo da mulher. É uma desconstrução do corpo em tudo é, para se reconstruir de novo. Então, imagine o quanto esse útero, né? Esse peso, esse volume é sanguíneo, é líquido, é aumento de peso da mulher e do bebê ali dentro. Quanto peso a gente está carregando dentro dessa sim. barriga? Gente, o corpo é perfeito, o volume sanguíneo aumenta para que a Uhum. gente possa perder sangue no parto. Olha que Sim, perfeição isso. Então, todas essas transformações dos hormônios que você falou, a relaxina, ocitocina, prolactina, progesterona. progesterona, todos os hormônios que estão trabalhando em prol daquele bebê, para depois receber o bebê na amamentação e tudo. Então, imagina, é para reclamar sim, dá para Sim, reclamar, porque a gente sim, precisa dizer que não tá bem, que tá com dor nas costas, tá com dor no pé da barriga, tá sim, passando mal, sim. entendeu? Então, a gestação não é doença. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar para essa mulher e ver o quanto ela tá ali pedindo socorro. Meu corpo tá transformando para gerar aquele bebê. Então, não é fácil. Não é, Então, não. por favor, quando você vê uma mãe reclamando, eu tô enjoado, tô vomitando, tô isso, tô passando mal, tô inchada, ouça com carinho, né? Ofereça um abraço, acolhimento, fala, tá tudo bem, vai passar, é só por um tempo, seu corpo tá reconstruindo, né? Tá todo sendo transformado para a geração daquele ser que tá dentro de você, imagina? Sim, e a Então, transformação é da cabeça aos pés. Até o fio de cabelo exatamente. muda na É, gestação. Tamanho do tudo. pé, tudo pode Tudo. Eu não interferir. tinha mais sapato. Então, Uhum. assim, eu tive um inchaço absurdo, absurdo, que eu tinha que ir no shopping de chinelo, Sim, ou eu ia tive que comprar uma bota do tamanho maior. Eu falei, só vou comprar essa bota que eu vou usar até o final da gestação. Porque sim, eu tive minha filha no inverno, então era frio. Eu falei, só vou usar essa bota. Porque não sim, entrava mais tênis, não entrava. Gente, dificuldade para calçar sapato, com roupa, com tudo. sim, Olha o olhar para essa mulher, né? Que está sendo transformador, tudo que ela está passando. E depois ela vai sim, passar por muito mais coisas. Então, parem de dizer que gravidez não é doença, principalmente no trabalho, né? Que essas mulheres, elas precisam desse acolhimento muito maior. E a maioria das mulheres estão ali. Eu tô me fazendo de forte porque a minha gestação está sendo saudável, eu não posso reclamar. Não é isso, né? A é. gente tem que ter esse olhar de acolhimento, porque ela sim está passando por uma transformação. E cada gestação é uma. Cada Exatamente. gestação é uma, cada mulher vai ter uma dificuldade, vai ter uma dor, vai ter algo em específico, porque além de toda essa transformação da gestação, dessas adaptações, tem o prévio da mulher. Né? Então, É, tem algumas mulheres, por exemplo, que já tinham dor nas costas, que já têm alguma doença, né, propriamente dita, assim. Às vezes tem mulher que tem doença, por exemplo, lúpus, já tinha diabetes, né? é. Então, tudo isso a gente precisa ir acompanhando. E realmente não é frescura, porque Não, não é nenhuma. fácil gestar. Nenhuma. Frescura é outra coisa. Então, É, assim, se tem algum significado para frescura aí da vida, porque às vezes a sim, gente tá mal mesmo, a gente quer reclamar que tá mal. E, sim, poxa, a gente tem direito, né? De é o que a gente tá sentindo. com Então, eu certeza. sempre falo, olha para o que você tá sentindo. É muito Uhum, mais fácil quando a gente diz o que tá sentindo e que precisa de ajuda, do que a sim, gente se fechar para aquilo e achar que dá conta de tudo, que é forte, que é potente o suficiente e que não precisa de ninguém, né? sim, Então, isso também vai maltratando a mulher, o psicológico da mulher. Então, sim, todo esse envolvimento, os profissionais que cuidam de com gestantes como certeza. vocês, né, tem que ter esse acolhimento muito maior. Essa mulher, ela tá ali vulnerável para tudo. Então, né, vamos fechar a caixinha da gestação como uma É. caixinha que precisa ser respeitada, né, em todos os sentidos. É, isso, o saber ouvir, né, Nanda? A gente Uhum. saber que as gestantes elas vão ser diferentes, então saber ouvir o que essa mulher precisa e acolher isso da melhor forma. Então a gente sempre fala, nunca tem receita de bolo, por exemplo, de um tratamento de fisioterapia. Às vezes ela vai precisar de N coisas, às vezes ela só vai precisar ser escutada.
né? Exatamente. Orgulho a gente não tem que ter de ser forte, Não. que tem que ser a super poderosa. A gente tem que ter orgulho da nossa vulnerabilidade. A Sim, gente tem que ter orgulho de falar o que está sentindo, de pedir ajuda. É isso que a gente tem que se sentir orgulhosa, de dizer eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Então é o sentimento, é o que você está sentindo naquele momento. Então sim. se abra para o mundo viver, gestar e gerar. Não é fácil, reclame mesmo, tá? Que eu sou É, a favor de reclamar, porque é é isso. isso mesmo. E a fisioterapia está aí justamente também Para para isso, auxiliar. para auxiliar essas mulheres a passarem da melhor forma Com possível. mais leveza, com todo esse olhar. Exatamente, Gabi, a exatamente. gente falou sobre esse peso, né? Dor na barriga e voltando para a parte da faixa que você falou, que é super acessível essa compra dessa faixa, né? Por outras mulheres também, que não têm condições de fazer uma fisioterapia, uma sessão, que não têm condição de fazer esse acompanhamento, né? Uhum. Uma coisa que é bem importante, né? Eu vou fazer o quadro mito ou verdade de novo. Mito ou verdade? Cinta, posso usar no pós-parto? Essa pergunta, Nanda, é muito legal, porque a gente já começa desmistificando algumas coisas, porque hoje em dia é uma outra situação que ficou muito polarizada. Então, tem profissionais que defendem o uso da cinta com unhas e dentes, outros que abominam o uso da cinta, e é importante a gente saber. Existem tipos diferentes de cintas e cada uma tem a sua indicação. Por exemplo, aquela cinta, né, que vários profissionais abominam e que realmente é uma cinta muito compressiva, é aquela cinta modeladora. Cinta modeladora já diz, foi feita para modelar. Sabe aquela que tem os ganchinhos que parece um Sim. corpete, assim, ou enfim, tem às vezes Para lipo, aquela. exatamente, exatamente. Ela tem muita função lá no pós-operatório da cirurgia plástica, porque precisa realmente modelar, precisa realmente comprimir as estruturas, evita edema, evita fibrose. Então, o fisioterapeuta lá de cirurgia plástica vai recomendar aquela cinta. Então, lá ela tem função. Só que antigamente, muitos profissionais indicavam essa cinta no pós-parto. E hoje, apesar de não ter muito estudo, porque não tem, Nanda, nenhum estudo comprovando, mas a gente pensando clinicamente, essa cinta pode trazer muitos prejuízos para a mulher no pós-parto. Por quê? Primeira coisa, aquilo não é confortável nem para uma mulher não gestante. Imagina no pós-parto, que a mulher ainda não retornou, né, o tamanho do seu abdômen, tá com as estruturas fragilizadas. Então você gerar aquela compressão é tipo pasta de dente, sabe aquele efeito que você comprime, aquela pressão vai para algum lugar. Então isso pode sobrecarregar o assoalho pélvico e se a mulher usar essa cinta demais, até perder mesmo a função do abdômen, porque está tudo tão comprimido que o abdômen não vai precisar nem contrair. Então, esse tipo de cinta, essa cinta modeladora, a gente não indica pós-parto. Só que existem outros tipos de cinta. Na fisioterapia, a gente nem chama de cinta, a gente chama de órtese, que é um recurso como se fosse um auxílio ao corpo no momento que necessário que a mulher vai precisar. Então, a gente tem dispositivos de contenção abdominal que podem ajudar essas mulheres. A gente tem as faixas flexíveis, que é uma faixa que ela dá um pouco mais de sustentação do que, por exemplo, uma calcinha compressiva. E tem mulheres que têm indicação de usar. Por exemplo, mulheres que têm uma escoliose muito severa, sabe? Que é um problema na curvatura da coluna. Então, às vezes, essa mulher já passou por muita dor durante a gestação, né? Às vezes vão ter outros componentes que às vezes a gente precisa dar um suporte maior para essa coluna, para esse abdômen. Então, essas mulheres podem ter essa indicação e outros casos específicos. Tudo depende muito dessa avaliação. Mas, principalmente, por exemplo, no caso de uma cesariana, a gente precisa, um dos fatores que a gente protege essa cicatriz e a gente consegue melhorar essa cicatrização é a gente fazer essa contenção mecânica que a gente chama. É tirar o peso dessa barriga de cima da cicatriz. Então, algum dispositivo a gente vai indicar para essa gestante, para essa puérpera, e isso vai ser muito benéfico. A gente indica, hoje em dia a gente está usando muito o taping. O taping também tem outro, né, o uso, não só, né, para a gente auxiliar na cicatrização, mas ele é muito importante, justamente porque a gente contém muito, né, esse peso. Então ele vai ser indicado. Aquelas Que é calcinhas, o taping? É tipo um shortinho? Uma. o taping são aquelas fitas de novo, Ai, Nanda. Deus. Sabe? O tape é o shortinho? Não, é uma, Não, é uma uma fita fita. mesmo.
É uma fita, sabe aquelas coloridinhas? Até a gente vê bastante em atleta. Aham. Então, aquilo se chama taping. Então, a gente usa aquilo para conter mesmo o abdômen. A gente consegue conter processo inflamatório, a gente consegue tirar o peso de cima dessa cicatriz. Isso só vai favorecer na cesárea. Então, às Mas vezes, aqueles shortinhos, aqueles macacão, assim, dá pra usar. também dá para usar. A gente gosta bastante de indicar. Eu gosto de indicar sempre uma calcinha que ela é mais alta, ela não pode dividir o abdômen, tá? Porque essa mulher vai, imagina, né, uma calcinha mais apertada que vem só até a região do umbigo. A mulher vai sentar e aquilo vai É. cortar o abdômen no Eu meio. usei esse macacão e depois eu usava essas calcinhas. Até aqui, ela tem uma, tipo, como se fosse uma costura dupla, não é dupla, assim, ela é mais Mais firminha, assim, uma firme. faixinha. Mas Isso. ela não me apertava, ela segurava, porque a Isso. sensação que eu tinha era que tudo estava solto lá dentro. Meu Exatamente. estômago, o fígado, sei lá, tipo, era Mas uma e tá sensação mesmo. doida. É. E aí Sim. parecia que ia cair tudo. Então eu usava para dar e aí eu me sentia muito confortável. Então me dava esse conforto, essa segurança e o macacão ele fazia essa compressão muito leve. Uhum. Então eu me sentia segura, me sentia bem. Exatamente, Nanda. E essa é a primeira premissa de quando a gente indica um recurso desses. Precisa ser confortável. Tá desconfortável, não tá certo. Tá? Então, precisa só dar, é como a gente chama na fisioterapia de biofeedback. Então, é um recurso que a mulher tá ali, então ela lembra, ela ficou um pouco mais curvada, com uma curvatura, né, uma postura mais desajeitada, aquilo vai lembrar, opa, preciso manter uma postura um pouquinho melhor. Então, é esse o sentido, sabe? E não comprimir demais. Então a gente indica, é muito bom isso. A gente só tem que facilitar um pouquinho, você falou do macacão. Às vezes a gente coloca um macacão, por exemplo, pensa numa mulher pós-cesariana. Ela vai precisar tirar Ai, daí aquilo e dói. colocar Uhum. toda vez quando ela vai no banheiro. Isso pode até prejudicar a cicatriz. Então, a gente já indica uns modelos que é mais calcinha mesmo, que vem até aqui em cima e ela fecha com. É como se fosse body, sabe? Ela abre totalmente quando a mulher vai no banheiro. Então, isso facilita a vida. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Porque se não for prático, a mulher também não vai usar. E se às vezes pode até piorar. Então, a gente Sim. precisa pensar nesse contexto como um todo. Isso você falou, é até importante a gente pensar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa cesariana, né? As pessoas normalmente pensam vem a imagem da cicatriz mesmo. Quando um fisioterapeuta pensa numa cicatriz de cesárea, a gente pensa na ponta de um iceberg, Nanda. Tem um mundo de alterações para dentro daquela cicatriz. São 7 camadas que foram cortadas. Sim. Isso não é pouca coisa. Então, o que o organismo pensa, né? Quando tem esse corte, o organismo interpreta como uma lesão e vai correr para reparar. Só que esse reparo tão rápido do corpo, qual que é o problema? Esse tecido não vai ter boa qualidade. E uma vez tecido cicatricial, vai ser sempre tecido cicatricial. Então, a gente tem várias etapas no processo de cicatrização. Então, às E vezes. vai cicatrizando de dentro para fora. Então, Exata. cada camadinha vai vindo, vai vindo. E a última que fica é o que você falou, né? Ela tem que ter esse fecha ali de, É, né? exatamente, tem que ter uma atenção correta. Então, às vezes, a gente na fisioterapia, no pós-parto, a gente vai agir justamente nessas fases da cicatrização para que esses tecidos cicatrizem da melhor forma possível. Porque um tecido, Nanda, às vezes uma única cicatriz pode trazer inúmeras disfunções ao longo da vida de uma mulher, como, por exemplo, dor nas costas, até incontinência urinária, tensão no assoalho pélvico, constipação. Então, a gente precisa ter um olhar e cada vez mais a gente está estudando esses tecidos cicatriciais. Se a gente consegue favorecer o máximo possível essa cicatrização, melhor vai ser. Então, a gente precisa ter um olhar bem atento com relação a isso. Muitas vezes, essa cicatrização dessa cicatriz, ela pode ser deficitária. Sabe aquela cicatriz que não fecha, que Sim, isso que eu fica ia falar. Tem aberta, mulher que abre tudo e vaza tudo para vaza? fora. Ai, gente. Então, quer dizer que a gente precisa de uma ajuda. Sim. Sabe? Então, a gente tem muitos recursos na fisioterapia para diminuir esse processo inflamatório, que é a inflamação, que é aquele período mais inicial ali da cicatriz. Sabe quando a mulher está lá ainda no hospital, vai para casa e ainda sente dor, no levantar, no deitar.
Então, ainda ela está nesse processo de fase de inflamação. Então, ali, se a gente já consegue diminuir essa inflamação, a gente já consegue melhorar o aspecto E dessa como que cicatriz. diminui a inflamação? É por massagem? A gente tem terapia manual, Nanda, a gente consegue desde assim. Lá, às vezes, tem fisioterapeutas que trabalham dentro do centro cirúrgico. A gente consegue já atuar nas primeiras horas do pós-parto. A gente consegue liberar aderências, porque na cesárea é mexido em muitos tecidos. Então, às vezes, a gente tem áreas de, como a gente fala, as que não estão com mobilidade, sabe? Áreas mais durinhas. Então, a gente consegue, através das mãos, a gente consegue liberar muito sutil, tá? Isso é importante a gente falar. Não é nada que gere dor. Se está gerando dor, a gente gera mais processo inflamatório ainda. Então, a gente consegue liberar essas áreas. A gente dispõe do laser, que é um Isso recurso que eu ia falar. maravilhoso. Ele ajuda no reparo tecidual, ele consegue conter processo inflamatório, ele diminui a dor nesse período também, ajuda na cicatrização. E o taping. O taping que é essa contenção que eu falei através das fitas. Então, a gente consegue tirar o peso de cima dessa cicatriz. Então, a gente facilita a vida da cicatrização. Então, o fisioterapeuta vai atuar em todas essas áreas. E, inclusive, também tem mulheres que têm uma resposta excessiva a essa cicatrização. Sabe quando forma, a gente chama de cicatriz hipertrófica. Sabe aquela cicatriz gordinha? Aham, sim. Parece que aumenta, né, ali o tecido. Isso, às vezes até sai mais para fora ainda. Isso quer dizer que foi uma resposta muito exacerbada do corpo na cicatrização. Então, acumulou muito colágeno ali. Até Nossa. isso a gente consegue controlar. Então, se a gente atuar desde o início, a gente controla esse processo de cicatrização. E mesmo depois, né, caso a mulher não tenha feito esse acompanhamento, a gente consegue reduzir essa cicatriz hipertrófica. Mas principalmente, Nanda, isso a gente está falando até mais de parte estética. Mas a gente precisa ver a função dessa cicatriz, se ela está funcionando em equilíbrio com o corpo. Como eu falei, às vezes uma tensão, uma cicatriz, sabe, fica muito afundada, Uhum. a gente vê de longe a área de aderência, quer dizer que esses tecidos não estão móveis, não tem movimento. E o corpo inteiro precisa de um movimento, né? Não tem nada no nosso corpo que não tenha movimento. Se alguém está parado sem movimento, outra estrutura vai assumir aquela função, vai se sobrecarregar e isso pode gerar uma bola de neve e aí que vem as disfunções. Por isso que a gente consegue prevenir, mesmo depois a gente consegue liberar essas aderências e atuar aí nesses tecidos. Nossa, o corpo é muito perfeito, né? Até pra cicatrização tem essas questões, né? Tem, Que a faz a gente consegue. fibrose, faz toda essa questão de, né? A É, cicatriz, ela precisa ser ali, a pele, todo esse contexto. Nossa, muito importante. hum, Ô, Gabi, a gente tá falando só de gestante, né? Mas eu queria trazer um ponto que, até por mim mesmo, que eu quero saber. Falando de saúde da mulher, né, que é sobre a endometriose. O que que dá pra gente fazer para amenizar as dores dessa mulher, né? Porque, olha, gente, eu vou falar. Eu tomava uma cartela de, não vou falar o nome do remédio, mas era uma cartela, assim, inteiro de remédio para cólica. Porque eu sentia muita dor. Menstruar para mim era o caos na terra. E aí volto naquela questão, né? Tinha que ser forte, não podia reclamar que estava com cólica. Só que a sim. minha menstruação, ela pinga na cavidade abdominal, ela inflamava toda ali aquela parte do endométrio, né? Do útero mesmo. E além de tudo, eu tinha muitos focos que foram até para o intestino. Sim. Então, eu tinha até dores para evacuar, eu tinha várias questões, né? Então, hoje eu utilizo o DIU até por conta disso, o Mirena, que é para evitar essa menstruação. Só que mesmo assim eu continuo menstruando. Então, a minha endometriose é severa, porque você vê que dali tem um, né, crônico, não cura. Uhum. E eu tinha muitas dores. Hoje eu consigo ter uma vida, mesmo menstruando, eu ainda consigo, né? Ter uma vida decente, assim, sem sentir essas dores. Mas eu sinto meu corpo ali tentando lutar, sabe? Eu tô Uhum. prendendo tudo que tá ali. Então, existe algum tratamento, alguma coisa para as dores mesmo que essa mulher sente? Existe, Nanda, e é isso que a gente faz na fisioterapia. É importante a gente falar que a fisioterapia não trata endometriose, ela trata os sintomas. Nem Então, sabia que podia tratar sintoma de endometriose. sim, e justamente mais ou menos no mesmo sentido ali da cicatriz que forma aderência, a endometriose causa aderência nos tecidos, né? Que é um tecido que está se depositando fora ali do útero, né? Ele está fora da sua localidade.
Então a gente trata muito com essa liberação das estruturas, diminuindo essas áreas de aderência. Muitas vezes isso já ajuda assim 50%. Isso já acontece que quando vier o período menstrual, que é onde as dores da endometriose mais aparecem, elas vêm menos intensa, porque os tecidos estão funcionando de maneira melhor, como a gente liberou esses focos aí de aderência. A gente consegue liberar as aderências, né? A gente consegue dar mobilidade para o intestino, como você falou mesmo, né? Às vezes a mulher tem constipação com a endometriose. Então a gente tem tratamentos específicos também para essa constipação. E tudo por massagem, pelas mãos, né, Pelas Gabi? mãos. Não tem medicação, não tem. É as mãos mesmo. Você vê, né? O poder que tem em Sim, várias áreas, assim, né? As mãos. as mãos. É o principal instrumento do fisioterapeuta. A gente tem recursos. O laser também entra muito bem na Sim. endometriose também. Mas é principalmente através do toque a gente consegue liberar essas áreas. E claro, né, a gente tem todo um acompanhamento com essa mulher. Mais uma vez, Nanda, sedentarismo piora os sintomas da endometriose. A gente precisa dar movimento para o corpo pede movimento. Então, manter um exercício, tomar bastante líquido, né, ingerir o líquido, né, de maneira adequada, uma alimentação equilibrada. Então, tudo isso É. vai ajudar também. No momento das crises, a água quente ajuda bastante também, né? Não sei se você já tentou isso, bolsa de água quente. Ah, sim, eu passava toalha mesmo no ferro Aham. quente e colocava lá. E ficava morrendo de dor. Ajuda. Nossa. Ajuda nas cólicas menstruais, mas mantendo um acompanhamento assim com a fisioterapia, liberando essas áreas de aderência, a gente diminui bastante E muito essas também da queixas. alimentação que você falou, o corpo, assim, tudo que a gente come, né? Então, inflama, querendo ou não, o nosso corpo, né? A grande maioria dos alimentos, assim, que tem muito carboidrato, muito açúcar. Então, vai inflamando. Isso ajuda, como é um processo inflamatório da endometriose, Sim, para essas questões, nossa. com Comer muita certeza. coisa, assim, nesse sentido, né? Que inflama o corpo, muita farinha, muito açúcar, vai inflamando. E ter um nutricionista acompanhando é essencial, assim. Sempre falo, a melhor coisa é ter uma equipe multidisciplinar, né? A mulher É, com certeza consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Levando, acompanhando dessa forma. sim. Vamos voltar para as nossas gestantes. Eu queria trazer esse assunto sobre gestação de risco. Quais são os exercícios ideais, né, para essa mulher fazer? A gente tem várias questões, né, Nanda, que trazem essas gestações de risco e acho que até poderia ser um quadro mito e verdade. Porque muitas vezes as pessoas acham assim que gestação de risco a mulher tem que ficar sedentária, não pode fazer exercício. É muito pelo contrário. Claro, né, que existem os riscos mais absolutos, né, de crises mais agudas, de algum evento mais agudo, mas de uma forma geral, o exercício ele vai ajudar essas mulheres. Exercício físico previne inúmeras disfunções. É o exercício, por exemplo, uma mulher que está com diabetes gestacional, o exercício físico, principalmente o aeróbico, vai ajudá-la a ter controle dessa diabetes. Uma mulher hipertensa vai ajudar no controle dessa hipertensão. Então, isso é um mito que gestantes, né, que são de alto risco não podem fazer exercício. Podem e devem. Fora aquelas que têm alguma alteração em específico, né, Isso alguma que eu ia condição falar, médica. descolamento de placenta, essas coisas, não, né? Depende. Mas Depende muito cada caso. Então, cada caso tem que ser avaliado bem com obstetra, riscos de, né, mulheres com sangramento. Mas mesmo essas mulheres, Nanda, isso é uma bandeira que eu levanto. As mulheres que têm indicação, por exemplo, de ficar em repouso absoluto, né, que o obstetra pede para ela ficar em casa, evitar qualquer, né, risco maior, né, de movimentação ali. Mesmo essas mulheres, Nanda, elas precisam manter um acompanhamento com a fisioterapia. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer para atendê-la. A gente não pode abandonar essas mulheres. Essas mulheres, sim. imagina, às vezes passam 2 meses, 3 meses, uma gestação inteira em casa, sem movimento. As dores, as disfunções vão surgir. Então, nada impede essa mulher, às vezes, de fazer um exercício respiratório, postural, deitada,
às vezes sentada, exercícios de mobilidade, de relaxamento, dar movimento para essas estruturas também, mas sempre com maior cuidado. Então a gente consegue fazer isso sim. Mesmo essas mulheres, elas precisam manter esse acompanhamento. A gente consegue fazer de maneira online, a gente consegue ir nas casas. Então é importante a gente manter. Não é que elas precisam assim de zero movimento. Precisa ser acompanhado. Isso, claro, sempre muito alinhado com toda a equipe, né? Com o médico, o que que vai ser feito, qual é a condição, né, de cada gestante, qual que é esse risco, mas a gente consegue manter esse acompanhamento. E mito ou verdade? É só a partir do segundo semestre que pode fazer exercício? Não, mito. É No mito. primeiro trimestre pode, então. Porque a mulher sempre tem essa questão, né? Ai, eu não vou falar nos 3 primeiros meses que eu tô grávida, Sim. né? Porque pode correr esse risco. A gente sabe que existe isso, né? Então, e o exercício pode ser feito, então. Pode e deve, Nanda. Esse é um mito dos grandes. Ah, nossa, imagina você pensa uma mulher que vai ficar sedentária durante 3 meses, né? Os 3 meses Ah, mas eu primeiros já da gestação. fico eu fico os 9, não dá nada, né? Olha eu aqui, ó, incentivando o sedentarismo. Não, gente, Não. pelo amor de Deus, né? Faço o que eu Sim, digo, não falo o que eu faço, não faço o que eu faço. Não é, que tem que ter esse olhar, esse cuidado. Mas sim, o sedentarismo é demais. Mas, ó, para quem trabalha sentado que nem eu acho sim. que o meu inchaço ele piorou, porque a circulação, tudo, entendeu? Todas Com as cer questões. com certeza. Por isso que eu falo, eu tive sorte no meu. Não é bênção Ah, mesmo, né? No parto. sim. Porque não é possível uma pessoa que não fez exercício a gestação inteira ter um trabalho de parto de 5 horas e meia. Não é Sair de casa possível. com 8 de dilatação e chegar no hospital ganhando, né? Sem fazer uma bola, um pilates, sei lá, um exercício na água, qualquer coisa, entendeu? Então, eu pensava, não, meu Deus, eu acho que eu vou ficar umas, sei lá, 24 horas, 48 horas no trabalho de parto. E no fim, não. Então, tudo isso é ligado com o corpo. E também, o que eu não trabalhei no corpo, eu trabalhei na É, mente. exatamente. Eu ia falar, Nanda. Então, eu A trabalhei mente é muito muito aqui. Eu estava importante. muito, assim, concentrada nas sensações que o meu corpo estava, né, liberando, em tudo que eu estava sentindo. Então, até a enfermeira, né, Cibele, maravilhosa, um beijo para ela, que eu amo ela, ela sabe disso. Ela até falou para mim, Fer, é incrível como você tem o controle do que você está sentindo, da dor. Você está me contando. Sim, Durante o parto, eu falava, tá acontecendo isso, tá abrindo isso. Eu falava isso, eu estava tendo esse. Não era um controle de que eu estava prestando atenção. Não. sim. Era natural. Eu estava vivendo aquela dor, eu estava passando por aquilo. Então, eu sentia os ossos abrindo, eu sentia tudo. Então, era incrível. Então, estava muito mais ligado com a minha mente do que com o meu corpo. Com certeza. Mulher que controla a mente, controla o corpo, controla o parto, Nanda. Sim, Faz com total certeza. relação. Mas olha, isso é um mito muito grande. É muito tarde para a mulher chegar a fazer o exercício só no segundo trimestre. Às vezes a dor ali já se instalou. Então, a gente precisa, inclusive previne muitas disfunções o exercício. Então, isso é um mito. Mulheres, né, que está tudo bem com a gestação, podem manter os seus exercícios. E mesmo aquelas que estavam sedentárias antes, Nanda, elas também podem começar. Precisam começar de maneira gradual, não é querer fazer todo o exercício que nunca fez na vida, começar na gestação, né? Então, de maneira gradual, ela consegue sim. Eu achei que ia acontecer isso comigo. Ah, eu vou engravidar, eu vou fazer academia, todos os exercícios. Não fiz nada. Só pariu e pronto. Tá tudo certo. Sim. Ô, Gabi, eu falei de inchaço, acho que faltou a gente falar sobre isso. O que pode fazer para prevenir, além do exercício? Eu ia Né? falar. Prevenção número 1, Exercício. exercício. Aham. Mas tem várias coisas. Controlar o sal na comida, Nanda, a ingesta de água, né? A gente precisa controlar isso, isso previne muito o inchaço. O exercício físico também, não só o aeróbico, mas o exercício para a panturrilha, a gente já tem evidência que isso diminui o E dá para fazer inchaço. em casa, né? Super. Então, apoia Uhum. onde? Assim, um lugar de casa que dê para Só apoiar. um lugar fixo que você Assim. fique segura, faz aquele exercício, sabe, de ponta do pé e desce. Ponta do Esse pé, daqui né? já ajuda bastante. Caminhadas.
Drenagem linfática pode ajudar também, né? A sensação da mulher eu acho que é bem gostoso, né? Toda Nossa, gestante eu fiz adora uma algumas drenagem. sessões. A drenagem tem alguns pontos que não podem mexer, né? Não sei, tem alguma coisa assim, porque para gestante é bem sério. Sim, Quando faz algum tipo de massagem no corpo da mulher, você pode tocar em alguns pontos, né? Que podem vir a ter, inclusive, entrar em trabalho de parto. Tem isso, tem muita gente que fala sobre isso. Mas a drenagem eu sentia que me ajudava muito, sabe? sim. Muito mesmo. Eu fazer a drenagem com alguém, né, que já entenda de gestação, que já tem uma formação nisso, que é o que eu sempre indico, pode sim, vai contribuir. O uso da meia elástica, muito importante também, a meia Aquela elástica. antitrombo. Isso, ela evita bastante esse edema. Tem o jeito certo, né? Então a mulher acorda, antes de pôr o pé no chão mesmo, ela já coloca essa meia lá no finalzinho da gestação. Os maridos precisam ajudar. E o peso da barriga, né, pode incomodar alguma coisa, mas isso vai ajudar também bastante a prevenir o edema. Nossa, muito bom. E a grande maioria das mulheres, acho que procuram a drenagem como um conforto também, porque é Exatamente. isso, né? Você tá recebendo aquele carinho, é tão gostoso, né? E libera ocitocina pra caramba. Então a gente precisa muito, né? Exatamente. Esse hormônio do amor aí trabalhando no corpo da mulher. E é um momento de relaxamento, de tranquilidade. Eu sempre falo tanto, né, do exercício, de se manter ativo, mas tão importante quanto o exercício é essa gestante ter um momento de relaxamento no dia. Então, o momento que ela para prestar atenção na respiração, no que ela está sentindo. Eu sempre aproveito e falo para a gestante, tenta usar esse momento para você fazer uma conexão com o bebê. Tenta pensar no momento do parto, pensa, né, vocês bem, tranquilos, como vai ser esse pós-parto, né? Já trazer essas energias positivas, juntar com esse momento é perfeito. E as amigas aí, às vezes, eu não sei o que eu dou pra minha amiga que é gestante, né? Porque a gente sempre dá pro bebê e tal. Dá uma massagem, Sim, né? sim. Uma coisa assim que conecte ela com ela mesma, ela como gestante, né? Algum lugar que faça um escaldapé, tão gostoso. Inclusive, Exatamente. quando você for visitar a mãe que tá lá no puerpério, no pós-parto, vai lá, pega uma bacia, leva um salzinho, um olhinho essencial para fazer um escaldapé nela, um carinho. Não Sim, visite só o bebê, visite a sim, a mãe, mãe. porque a gente sempre tem, ele tá mamando? Como é que ele tá? E o peso? O bebê tá bem? O bebê não tá? E a mãe fica lá, né? Coitada. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Sim, Mais de visitar a mãe, de dar um carinho pra mãe do que pro bebê. Tudo é pro bebê, né? Normal. A sim. gente, Já né, deve estar normal, acostumada, mas né? não deveria ser. Deveria Sim. ser mais esse olhar. Gabi, a gente já está quase encerrando, que já, né? Mas a gente falou tanta coisa, tanta informação, que eu acho que Sim. eu até queria te trazer esse ponto. Se faltou alguma coisa que você acha que as mulheres devem saber, o que, que é importante no geral, assim, para essa saúde da mulher no pós-parto, no puerpério que ela está passando. E independente de cesárea, via de parto, cesárea, parto normal. O cuidado com a mulher é o mesmo. É isso que a gente falou, desse carinho, desse acompanhamento, desse acolhimento. Tudo o que precisa ser feito para que a mulher se sinta bem. Bem, Porque ser mãe não é fácil. Então, né, é isso. Deixa a tua mensagem. E se quiser trazer mais alguma coisa, quiser falar que fosse, não, faltou isso, Nanda, vamos falar. Pode falar, fica à eu vontade. acho que a gente já abordou várias coisas, né? A gente já falou bastante. Mas eu acho que a mensagem é essa, Nanda, procurar a informação correta. Né, evitar assim aquelas coisas, ai, porque minha amiga teve o parto assim, aconteceu isso. Inclusive, as pacientes vêm com essa ideia, às vezes querem parto ou normal ou cesárea por motivos que não são reais. Então, buscar realmente o conhecimento do que realmente tem comprovação, quais são as indicações, saber os riscos e benefícios de cada um, né? Sempre falo para a mulher deve escolher o seu difícil. Né? E a partir do momento que ela escolhe algo, ser acolhida e vamos trabalhar em cima disso. Saber que muitas coisas têm prevenção, tem sim como melhorar, tem sim como a gente passar por essa fase da uma melhor maneira possível. E se alguma coisa der errado no meio do caminho, saiba que também vai ter tratamento. Sabe, as mulheres que querem a cesárea falam, ai, mas e se a cicatriz ficar assim, assada? Tem como melhorar. Ai, as mulheres no parto normal, o medo da laceração, a gente previne, né? Muitas coisas na fisioterapia, né? A gente consegue, né, te dar todo esse empoderamento e se acaso acontecer alguma coisa, a gente vai tratar.
Mas realmente é o que você fala muito aqui, Nanda, saber que isso não é romantização, né? Porque podem acontecer coisas, podem, mas saiba que você vai ter uma rede de apoio, e isso é muito importante ter, se cercar de profissionais, né, que te acolhem, que você sinta segura, porque tudo tem jeito. Então, que bom, né, que as mulheres estão cada vez mais se preparando para isso, preparando mente, preparando espírito, e saiba que nós, né, profissionais, vamos estar sempre aqui para acolhê-las. Com certeza, lindo, Gabi. E dá pra ver, olha, você é uma pessoa que trabalha com muito amor, né? Muita gente já vê isso em É, você, né? Que tem esse acolhimento com tudo que você faz, com as pessoas, do jeito que você fala. E isso é o mais importante, a gente trazer essa humanização para o nosso atendimento, para tudo. sim, Então, eu sempre vou falar isso. Todo mundo que senta aqui tem esse olhar, então eu não chamo ninguém se não tiver esse olhar, né? Essa forma de respeito com as mulheres, porque hoje sim, em dia tá tudo tão assim automático, tá tudo tão, sabe? Ai, sim. vamos fazer e tal, e tá tudo de qualquer jeito. Então, não, os profissionais, eles têm esse olhar, tem que ter esse olhar de acolhimento com as mães. Então, eu escuto diversas mães, até essa semana mesmo, eu postei uma mãe falando de uma obstetra que falou: "Ah, você não queria ser mãe agora?", né? Então Sim, tem todo, você não queria ser mãe, por que que você tá se sentindo assim? Gente, sim. é o olhar de todos, é dos profissionais, é da família, da sociedade. Gestar um bebê, gestação não é fácil. Ser mãe é uma arte, a gente precisa olhar para isso com um olhar, com todo o cuidado e afeto do mundo com essas mulheres, porque não é simples. É o corpo, é físico, é espiritual, é emocional, é tanta coisa que mexe dentro da gente, é a transformação. Olha quanta coisa boa acontece na vida dessas mulheres, né? Com a maternidade e quanta coisa elas deixam para trás, se abandonam, se anulam por conta disso, por achar que é um peso. Então, a gente trazer em todos os olhares, em todos os sentidos, esse cuidado, dando esse respaldo para essa mulher, esse apoio. Isso é É. o mais importante, né? Com certeza. E entender, Nanda, qual é a realidade daquela mulher. Porque É, uma coisa é vir aqui falar, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer o exercício, tem que fazer não sei o que lá. Será que tudo isso encaixa? é, Então, entender aquela rotina, entender quais são as dificuldades e ajustar. Né? Então, a exato. gente sempre consegue buscar esse equilíbrio das demandas que essa mãe tem para o que ela realmente precisa. Exatamente. Então, você trouxe vários pontos, por isso que eu te perguntei: dá para comprar essa faixa? É Dá. acessível? Eu preciso fazer 500.000 sessões de Não, fisioterapia? Não. não, Mas se eu não. conseguir, com uma profissional que nem você, eu vou em você uma vez, né? Uhum. Você me passa algumas orientações que eu possa dar continuidade na minha gestação toda. Eu tenho uma faixa mais acessível para comprar, eu consigo ajustar aqui e ali. Então, assim, ter o que importa, a É. informação do que eu possa fazer, do direcionamento, a orientação, né? Sim, não, com Então, é isso. E certeza. cada vez mais, se a gente se unir, falar e ajudar, e quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Porque às vezes a mulher fala: "Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não sei como fazer aquilo, eu não tenho acesso a uma fisioterapeuta." A grande maioria das mulheres não tem. Então, a Sim. gente sabe, né, de tudo isso. E é quanto custo, né, para uma Hum. mulher ter uma equipe multidisciplinar. É difícil, nos dias de hoje não Sim, é fácil sim. ter tudo isso. Mas com uma informação aqui, outra ali, eu junto É. isso, eu faço aquilo, eu faço em casa. Então tem algumas questões, né, que dá pra gente trazer. E é isso que é Com, c- lindo. com certeza. E é, mais uma vez, adaptar para a realidade de cada uma. As minhas pacientes sabem. Não gosto de. Às vezes tem caso que precisa estar lá toda semana, mas eu prefiro muito mais que venha e que faça os exercícios, né, conforme consegue em casa. E a gente vai mantendo ali as sessões de acordo com o que ela consegue, do que encaixa na rotina, no bolso. Né, porque tem isso também, às vezes é mãe de dois, já é mãe de três, e quer fazer o acompanhamento, mas também trabalha, tem que cuidar da casa, então tudo a gente consegue adaptar. Exatamente. Sem engessar nada, sendo mais Sim, leve, livre, para hum, essa mulher ter essa condição, né, de receber esse cuidado, com esse carinho. certeza. Ai, amei! Obrigada, Nanda. Gente, Foi meu Deus, se ótimo. deixar a gente fala 4 horas de tudo de êxtase aqui, tem tanta coisa, né? O Tem corpo da mulher assunto. é muito perfeito. Nasceu para gerar, nasceu para fazer alguém nascer. Então eu acho que isso é o mais importante, a gente trazer esse conteúdo maravilhoso. Se tem uma mãe
tá passando pelo puerpério, pelo pós-parto, compartilha o vídeo, porque às vezes a gente tá aqui, Sim. ai, não, mas tem sempre uma amiga grávida, né? Tem sempre alguém que Sempre conhece tem alguém. alguém, compartilha, porque a informação, ela é poder, e a gente Com precisa, quanto certeza. mais a gente espalhar, melhor para o mundo, para que a gente traga isso como referência. O Mindcast, ele tem essa intenção de trazer profissionais de referência, profissionais qualificados, que trabalham com amor, com humanização, respeito, para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, compartilha o vídeo com essas mãezinhas que precisam ouvir a gente. Sim. E eu amei, Gabi. Muito obrigada por Eu que tudo, amei, viu? Graças a Nanda. Deus que deu pra gente gravar. Deu certo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito Obrigada a feliz você. mesmo de fazer parte. Obrigada. Bom, Obrigada. Gente, beijo. Fui. Fiquem com Deus. Até.